quero cumprimentar todos vocês que abriram esse vídeo para mais um estudo da Bíblia. Antes de qualquer coisa, peço que você se inscreva no canal, que você deixe seu comentário, deixe a sua opinião, para que você receba mais conteúdo, assim que eu puder postar, ok? Bom, o tema de hoje, ele tem sido polêmico nos últimos dias, pelo decorrer da morte do Papa Francisco. E não é a primeira vez que o Apocalipse 17 é associado ao Papa que vai suceder um Papa falecido, onde supostamente esse Papa será o 8º rei. Já tivemos mais de 300 papas na história da Igreja Católica, né? Quase isso, ok? Mas essa profecia que está sendo difundida por aí, ela leva em conta o Tratado de Latrão, a fundação do Vaticano. E, sob essa ótica, a gente até consegue aqui associar esses papas pós-Tratado de Latrão, pós-Vaticano, com esses reis aqui de Apocalipse 17. Mas existem detalhes que 99% das pessoas estão omitindo a respeito do Apocalipse 17. E que, uma vez que vamos tratar desses detalhes aqui, a profecia não vai dar esse resultado. A gente tem que entender que o Apocalipse 17, ele é um capítulo parentético. O que é um capítulo parentético? Ele abre um parêntese, porque isso acontece muito no Apocalipse. Começa a narrar os fatos de maneira cronológica, de repente, determinado capítulo, ele faz uma pausa, abre parênteses para falar de algo que já ocorreu, que já foi falado antes, ou para falar de algo no futuro, ok? E o Apocalipse 17, ele não está exatamente narrando a cronologia do surgimento do anticristo, mas ele é um parêntese de um capítulo anterior, ok? Até porque, se a gente for vir aqui em Apocalipse 16, onde fala do 7º flagelo, a gente vai ver que a cidade, a grande Babilônia, que é a grande prostituta, ela foi golpeada pelo próprio Deus e se dividiu em 3 partes, e caíram a cidade das nações. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Inclusive, a besta, o falso profeta e o dragão, eles induziam os espíritos imundos a se dirigirem aos reis a fim de ajuntar para a batalha do grande dia do Todo-Poderoso, que é a batalha do Armagedon, ok? Então aqui a gente já tem a derrota do anticristo e da grande Babilônia. Qual que seria o sentido de, no Apocalipse 17, ela está surgindo de uma forma cronológica? Não tem sentido. Por quê? Porque ela já surgiu antes do capítulo 13. Ou seja, o capítulo 13 narra o surgimento do anticristo, da besta. E o capítulo 17, ele abre um parêntese para dar detalhes políticos do surgimento dessa besta. Ok? Sendo assim, não podemos interpretar o Apocalipse 17 isolado do Apocalipse 13. Acredito que até aí deu para entender. Sendo assim, vamos ver o que diz o Apocalipse 13. Ok? Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Igualzinho está lá em Apocalipse 17. E uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E essa besta, ela abriu a boca
em blasfêmias contra Deus, para difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. E depois dela surge uma segunda besta. Vi ainda uma outra besta emergir da terra, e ela faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ela tem a função de seduzir aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido de realizar, e dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem daquela primeira besta, né? E é essa mesma besta que ela vai introduzir aquilo que a gente conhecemos como marca da besta, né? Certa marca na mão direita ou na testa, que tem o número de 666. Ou seja, existe uma besta aqui ligada a questões políticas e uma outra besta que emerge da terra que é ligada à religião, porque ela seduz os habitantes da terra com sinais, ok? Então, no capítulo 17, ele vai pegar uma situação já ocorrida no capítulo 13 para dar mais detalhes políticos. Bom, eu creio que se você compreendeu isso aqui, você já tem 50% do caminho percorrido. E sabendo que o anticristo surge em Apocalipse 13, será que podemos associar que isso vai acontecer nos nossos dias? É muito simples. Antes de que surja a besta narrada no Apocalipse 13, existem sinais que são dados dos capítulos anteriores. A gente precisa ver, de acordo com a cronologia desses sinais, se estamos perto ou não desse surgimento. Por exemplo, no Apocalipse 11, fala das duas testemunhas, né? Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias. Se alguém pretende causar dano, da boca dessa testemunha sai fogo e devora os inimigos. E eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante o dia que se profetizarem. Então, eu pergunto o seguinte, isso aqui já ocorreu? Porque isso aqui ocorre antes do surgimento da besta. Capítulo 10. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar, sobre a terra, muito grande, né? Levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que já não há demora. Nos dias da voz do sétimo anjo, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Ok. Algum evento na história da humanidade nos permite correlacionar com o aparecimento desse anjo? Capítulo 9. Eu vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, ele foi dado a chave do poço do abismo, e o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e ano, para que matassem a terça parte da humanidade. Quando foi que ocorreu a morte da terça parte da humanidade? E quando foi que essa estrela caiu sobre a Terra? Aqui eu sei que tem todo simbolismo. Uma estrela não poderia cair literalmente sobre a Terra. Mas alguma coisa na história teria que nos permitir correlacionar esse fato. Talvez um satélite que o apóstolo João entendeu que fosse uma estrela. Enfim. Apocalipse 8. Uma grande estrela queimando como uma tocha cai do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, foram contaminados. Quando foi que isso aconteceu na história? O 4º anjo toca a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e das estrelas, para que a terça parte delas escurecesse e uma terça parte do dia também da noite ficasse sem luz. Quando foi na história da humanidade que o sol perdeu uma parte tão considerável da sua luz? Continua, né? Capítulo 7 e capítulo 6.
E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome e mortandade por meio de animais selvagens. Também acredito que você não vai conseguir me provar isso aí na história. Vamos lá. As estrelas do céu caíram sobre a terra como uma figueira deixa cair os seus figos verdes, sacudida por um vento forte. O céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes comandantes, ricos, poderosos, escravos, e todos se esconderam nas cavernas. Quando foi que isso ocorreu? Bom, eu acho que já deu suficientemente para entender que estamos muito longe do surgimento do anticristo, porque diversos eventos que deveriam ocorrer, que antecedem esse surgimento, simplesmente não ocorreu e você não consegue me provar isso na história. Acredito que até aí ficou muito bem claro que essa história do Papa, do novo Papa, ser o 8º rei, ali de Apocalipse 17, não tem nada a ver. Enfim, aí você vai me perguntar, então, o que realmente significa o Apocalipse 17? Quando é que essa profecia desenrola? Porque é falado ali de 8 reis, realmente. Agora é o momento que a gente desmistifica de vez essa profecia do Apocalipse 17. Peço que você preste bastante atenção. E eu garanto que você vai sair desse vídeo entendendo, ok? Bom, em Apocalipse 17 é dito: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são o quê? São 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ou seja, todo mundo sabe que a única cidade sob 7 colinas é a Roma. E essas 7 colinas também são 7 reis, relacionado com a política de Roma. Até aí, ok. Versículo 10. Dos quais 5 reis já caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Esse é o versículo 10. Então, 5 reis, até aquele momento, já caíram. Um rei existe. E sabemos que o livro de Apocalipse, ele é historicamente datado em 95 anos depois da morte de Cristo. Nesse período, o imperador Domiciano governava. Então, quando é falado que um rei existe, trata-se do imperador Domiciano, que era o imperador dos dias de João. E quando fala dos 5 reis que caíram, fala daqueles que naquele momento da escrita do livro do Apocalipse já tinham caído, ou seja, antecederam o imperador Domiciano, que era o rei vigente, porque naquele tempo a maior autoridade política era o Império Romano, ok? Então, 5 caíram, um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem de durar pouco tempo. O rei que sucedeu o imperador Domiciano, por exemplo, durou pouco tempo, porque o governo dele teve um período de 2 anos. Então, o versículo 11 vai dizer que essa 8ª besta, que vem depois desse que dura pouco tempo, ela era, não é mais, mas será o 8º rei. Ou seja, ou esse rei não estava realmente morto, ou esse rei vai ressurgir, certo? Naquele tempo, havia uma crença de que o imperador Nero, que foi perseguidor ferrenho dos cristãos, de que ele não estava verdadeiramente morto, ou de que ele ressuscitaria. E eles pensavam isso porque no período de Domiciano, aquela política de perseguição aos cristãos, ela foi restaurada. Tanto é que o apóstolo João foi preso na ilha de Patmos. Então existia essa crença
de que ressurgiria o imperador Nero pouco tempo depois do governo de Domiciano. Tanto é que, se a gente voltar em Apocalipse 13, onde é falado do número 666, a gematria traduz essa contagem justamente para o nome de Nero. Aí eu já sei que você deve estar pensando aí, pronto, estou dizendo que o Apocalipse já aconteceu. Não, eu não estou dizendo que o Apocalipse já aconteceu, que o anticristo já surgiu, embora eu acredito que João pensava que essa profecia se cumpriria ali nos seus dias. Mas, por exemplo, não tivemos registrado na história esse ressurgimento tão polêmico de um oitavo rei. Não tivemos aquilo que podemos associar com a Guerra do Armagedon. Não tivemos Cristo retornando com seus santos e vencendo a besta, o falso profeta e o império da Babilônia. Não tivemos os julgamentos sendo realizados, não tivemos novos céus e nova terra. É por isso que podemos pegar essa profecia e futurizá-la. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Essa profecia é como se ela tivesse nos dado um protótipo, uma maquete daquilo que virá a se repetir no futuro escatológico global, onde, por exemplo, aquela pessoa, aquela figura política que de fato será o anticristo global, ela poderá ser ferida, ela poderá ser adoecida e retornar, né, com muito mais maldade, com muito mais perseguição, né? É o que a gente chama na teologia de tipo e antítipo, ok? Até porque o Apocalipse já aconteceu várias vezes em ciclos na nossa história. Por exemplo, para os hebreus primitivos, o Apocalipse aconteceu no Egito, com Faraó. Para outros, aconteceu ali no período de Nabucodonosor. Para outros, ali no período do Império Grego, né? Helenização. Enfim, depois teve o Império Romano, que envolve os dias de Apóstolo João. Depois, na história, tivemos outras figuras com essa semelhança. Tem um desenrolar de fatos muito amplo até que cheguemos ao Apocalipse 13. E dessa forma, não podemos de maneira alguma dizer que o novo Papa será esse oitavo rei. Essa conversa de associar um novo Papa sucessor com o anticristo, ela não é uma conversa nova. Eu lembro que em 2013, com a renúncia de Bento XVI, essa profecia ela também ganhou notoriedade, até porque na contagem pós-Vaticano, o próprio Papa Francisco é o oitavo Papa. Se formos associar o oitavo Papa com o oitavo rei, então o anticristo já não existe mais. Mas é claro que isso é uma mentira, né? O que acontece é que esse tipo de coisa ganha adeptos. As pessoas têm medo desse tipo de coisa ao mesmo tempo que têm curiosidade. E diversas lideranças religiosas aproveitam dessas situações para exercer manipulação na cabeça das pessoas. Porque quanto mais o cara tem medo, mais esse cara frequenta os ambientes religiosos. Quanto mais esse cara frequenta, mais ele contribui. E esse assunto ele precisa ser elucidado, porque há pessoas que tomam decisões importantes na vida com base em uma falácia dessa. Há pessoas que vendem imóveis, que vendem carro. Eu já vi na época, ainda em 2013, pessoas falando de deixar emprego, deixar trabalho, para ir pegar a Bíblia e sair falando isso de porta a porta.
E pode ter certeza que não vai acontecer nada com esse próprio Papa que vai suceder. E assim que ele for novamente sucedido, eles vão ressuscitar essa profecia. Porque para essa profecia dar certo atualmente, o que eles fazem? Eles desconsideram os 8 anos do Bento XVI. Nem a Igreja Católica desconsidera o período de Bento XVI. Mas os profetinhas do Apocalipse se acham nesse direito. E o que eles vão fazer? Eles vão desconsiderar outro Papa. Por exemplo, eles podem pegar o João Paulo I, que ele foi vigente por 33 dias, e dizer que aquilo lá não valeu. Então isso sempre vai ressurgir. Você, líder religioso, que assistiu esse vídeo e compreendeu que não se trata disso, para de colocar medo naqueles que lhe dão ouvidos, cria vergonha na sua cara, começa a estudar. Você que acompanhou esse vídeo até o final, se inscreva, curta esse vídeo, deixe seu comentário e até o próximo estudo.